E hoje, gente, aprendendo muito ainda na palavra de Deus, né? Com os versículos da palavra de Deus, ele vai nos ensinar e vai nos chamar a atenção. Guarde as minhas palavras no fundo do teu coração, porque elas são vida para quem encontra. Olha, gente, se a gente conseguisse, né, realmente, na prática, ler a palavra de Deus e colocar no coração e colocar em prática e jamais esquecer, realmente, talvez a nossa memória exatamente da palavra que a gente leu há tanto tempo, pode ser que ela falhe. Diferente dos sacerdotes, dos religiosos, de quem é um teólogo, né? Aquele que lê a palavra de Deus, um estudioso. É tão bonito quando a pessoa sabe a palavra que ela está se referindo naquele momento. Mas sabe o que é o mais bonito? É quando a gente realmente vive a palavra de Deus. Às vezes a gente não sabe nem a ordem, né? Não sabe nem qual versículo, onde está, mas a gente sabe o que ela quer dizer. Um coração bom, um coração bem preparado, é como uma terra bem preparada para a semente, ela crescer, fazer efeito, dar os seus frutos. Assim é um coração, assim é um cristão. Quando ele prepara o seu coração, assim ele sabe guardar a palavra de Deus. E no dia a dia ele nem percebe que ele está vivendo a palavra ou que ele está colocando tanto efeito. Que a gente saiba arar a terra do nosso coração, deixar a terra bem fértil, assim como Nossa Senhora, fazer dela, da nossa vida, a palavra à luz de Deus. Quero convidar você em Provérbios capítulo 4, hoje Padre Eduardo, nosso reitor, vai nos ajudar a compreender melhor esse trecho de Provérbios capítulo 4, na palavra de Deus. Atente a ela, porque Deus te chama. Meu filho, fique atento à minha palavra. Meu filho, fica atento ao que eu falo, presta ouvido a minhas palavras. Não percas jamais de vista, guarda-as no fundo do teu coração, porque elas são vida para quem as encontra e saúde para todo o teu corpo. A palavra de Deus é vida para quem a encontra, é saúde para os nossos corpos. É assim que a literatura sapiencial do Antigo Testamento descreve a importância, o sentido, o alcance da palavra de Deus na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. O livro dos Provérbios faz parte de uma grande coleção de livros chamados livros sapienciais. É a literatura sapiencial, a literatura da sabedoria do Antigo Testamento, que chega até nós sempre com uma indicação prática, uma indicação precisa do que fazer, de como fazer, do modo de agir. E a palavra de Deus tem precedência no nosso relacionamento, não apenas com Deus, não apenas no nosso relacionamento com o sagrado. A palavra de Deus tem precedência e deve ter precedência na nossa vida, na nossa história, no nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. A teologia ensina que a Sagrada Escritura é a norma que determina todas as outras normas, mas que não é por elas determinada. Por isso que na vivência da fé, na compreensão dos mistérios de Deus, a palavra de Deus sempre tem precedência. Por um motivo muito claro, tal como comenta hoje o livro dos Provérbios. É a precedência de uma palavra que deve ser ouvida, que deve ser meditada, que deve ser compreendida, mas que não deve simplesmente se limitar ao mundo das ideias, da nossa inteligência, do raciocínio, não. A palavra de Deus deve encontrar eco também no nosso coração, nos nossos sentimentos, no nosso bom propósito de fazer o bem, de servir. Os cristãos mostram que Jesus, e só Ele, é a palavra definitiva de Deus. São João começa o seu evangelho falando da palavra, falando do Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É esse o nosso desejo, que toda a sabedoria da literatura sapiencial, que toda a sabedoria do Antigo Testamento encontre em Jesus o sinal, o caminho, o reflexo de um Deus que nos ama, que nos quer bem e que nos envia a sua palavra, palavra que transforma vidas.
Que assim seja, que a gente possa aprender muito, que a gente possa rezar. Um dia, eu até comentei isso pertinho aqui do Padre Eduardo, né? Que o poder da palavra de Deus, a gente muitas vezes não compreende, nós que somos leigos na prática, no dia a dia, mas a gente precisa e deve melhorar os nossos movimentos em relação à palavra de Deus, né? Participar mais da comunidade, da igreja, não ser só consumista, sabe? Eu vou só à missa aos domingos, mas eu rezo o texto. Mas aumentar a sua fé na sua espiritualidade, na sua prática, no seu envolvimento. A gente só compreende aquilo que a gente vive. Enquanto a gente não vive, a gente vai só criando fantasia e essa distância faz a gente não viver inteiramente a nossa espiritualidade. Viver a palavra de Deus, viver na prática, é como a gente toma água e a gente não diz para a água aonde ela deve ir. A água ela faz a sua função de nos hidratar e muito mais. Assim é a palavra de Deus. Quando a gente toma a palavra, lê a palavra e faz a nossa oração, medita essa leitura, ela faz um efeito na nossa vida que a gente também não compreende, mas que a gente vai vivendo, assim quando a gente está com o coração aberto. Eu penso que nós, cristãos, devemos avançar muito ainda em relação à nossa prática religiosa. Nós devemos ainda aprofundar ainda mais, né? Talvez não somente naquilo que a gente acredita, mas conhecer mais da palavra de Deus, para que ela tenha mais efeito na nossa vida. É isso mesmo. E a palavra de Deus é sempre como que uma grande luz. Hoje celebramos Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Luz. A palavra de Deus é essa luz verdadeira, essa luz que ilumina. Que ilumina.